Olá, eu sou o Carlos Gonçalves e trabalho no Departamento Comercial da Unidade Produtiva da Solzaima. Hoje o tema que vamos abordar é como solucionar problemas inerentes à avaria sistemática das resistências. Vamos ver 4 aspectos importantes. Primeiro, perceber o que é uma resistência. Segundo, o princípio de funcionamento e posicionamento de uma resistência. Em terceiro lugar, vantagens dos diferentes tipos de resistências. E 4, as possíveis avarias das resistências. Existem 2 tipos de resistências. A resistência metálica. A resistência metálica é construída em níquel crómico. É mais económica, mais resistente ao toque, tem uma menor curva de aquecimento e é menos durável. As resistências cerâmicas, que é o segundo tipo de resistência, é construída em óxido de alumina. Tem uma maior curva de aquecimento mais rápida, é mais durável, é menos dispendiosa e é mais frágil ao toque. A resistência tem como objetivo iniciar a queima do pellet. Através do fornecimento de energia térmica alta, a alta temperatura, entre os 800 a 1000 graus, é possível inflamar o pellet. É considerada uma peça de desgaste que tem que ser verificada quando da sua manutenção preventiva a ser realizada no mínimo uma vez por ano. Dentro das resistências de acendimento, neste quadro poderemos verificar as resistências metálicas e as resistências cerâmicas. Na primeira coluna poderemos ver que a resistência metálica tem 211,60 ohms, enquanto que uma resistência cerâmica a pellets, a sua resistência óhmica anda sempre nos 44,65. As potências são muito idênticas. Entre, por exemplo, uma resistência metálica que poderá ter uma potência de 250 a 350 watts, e enquanto a potência numa resistência cerâmica 315 a 345. Ambas as resistências metálicas ou cerâmicas podem funcionar ou funcionam com a mesma tensão, 230 a 240 volts. Vemos aqui diferentes curvas de aquecimento nas resistências cerâmicas. Uma curva inferior e uma curva superior, neste caso a azul. Qual o posicionamento da resistência cerâmica e metálica? Vejamos aqui em corte o posicionamento dessa resistência. Temos a nossa câmara de combustão, onde está posicionado o nosso copo de fundição, onde os pellets caem, que são alimentados através do sem-fim dos pellets que vêm diretamente do reservatório de pellets, conforme vocês poderão ver aí em esquema o depósito de pellets. Uma das características fundamentais é a entrada de ar da combustão, ou para a combustão. Este é um aspecto fundamental, pois a entrada de ar vai permitir uma refrigeração automática da resistência. No caso de equipamentos a ar, conforme é este caso, poderemos ver então aqui o posicionamento da resistência. A mesma situação nos equipamentos de circuito hidráulico, que têm a câmara de água, neste caso é uma caldeira, também será importante verificar aqui o posicionamento da resistência. São aspectos fundamentais que tanto na parte a ar como na parte hidráulica, a resistência deve estar bem posicionada para fazer um bom acendimento. A substituição da resistência de acendimento e o tubo de resistência. Na imagem superior poderemos ver a resistência cerâmica de uma salamandra a pellets ou de uma caldeira compacta. Vejamos no canto inferior esquerdo o tubo de fixação da resistência e a montagem dessa resistência cerâmica. Vamos introduzir a resistência diretamente no tubo de suporte e devemos ter em atenção que a resistência deverá colocar-se
centralmente no interior do tubo de fixação. A resistência não pode tocar, nem deve tocar no próprio tubo, a não ser na zona de rosca, que é uma zona isolada. Também, quanto menor o comprimento do pellet, maior será a quantidade que o passe de parafuso do sem-fim consegue alimentar o queimador. Quanto maior a quantidade de pellet presente no queimador, menor será a quantidade de ar passível para alimentar a combustão. Os diferentes tipos de pellet poderão originar a necessidade de uma nova afinação de parâmetros de queima. Este aspecto é importante porque pela imagem nós poderemos verificar se o pellet for muito pequenino, entre 5 a 10 mm, irá haver um copo totalmente cheio de pellet. Se o pellet for intermédio, entre 10 a 20, irá ter uma posição intermédia. Se o pellet for de maior dimensão, que é a zona a vermelho, o pellet não irá ter um crescimento, uma altura tão grande dentro do copo. E isto é fundamental, pois diferentes tipos de pellet poderão originar a necessidade de uma nova afinação de parâmetros de queima. Então, quais as vantagens dos diferentes tipos de resistências? Uma resistência cerâmica tem um aquecimento mais rápido, tem uma menor dimensão, tem uma potência térmica idêntica, tem uma menor resistência óhmica e tem, por conseguinte, uma maior eficiência no aquecimento. As resistências metálicas têm um aquecimento mais demorado, têm uma maior dimensão, têm uma potência térmica idêntica e uma maior resistência óhmica. Também poderemos verificar que, no caso das placas eletrónicas, elas são alimentadas com corrente elétrica direta. Portanto, a alimentação da placa eletrónica ou a alimentação da resistência cerâmica ou metálica não depende diretamente da alimentação da placa eletrónica. As próprias resistências são alimentadas na alimentação a 220 volts, no entanto, são controladas através das placas eletrónicas, através do software que está carregado nas próprias placas eletrónicas. Quais as possíveis avarias das resistências? Vejamos e analisemos aqui o posicionamento destas imagens. Vamos ver que a imagem superior mostra-nos uma resistência de acendimento incandescente, a libertar a temperatura. Na imagem por baixo, vemos o posicionamento do tubo de suporte da resistência e, por sua vez, a própria resistência. A imagem de baixo, verificamos que o posicionamento da resistência está feita de forma incorreta, assim como a imagem superior, e só na terceira imagem inferior é que poderemos verificar o posicionamento correto da resistência. E porquê? Ou seja, o tubo de alimentação do ar deve estar o mais encostado ao copo de fundição para garantir a passagem de toda a temperatura através desse canal, e também deve ser acautelado que o orifício de entrada de ar esteja totalmente desobstruído e na posição correta. Essa situação vai nos permitir a entrada de ar frio por esse canal e automaticamente esse ar frio vai empurrar todo o ar quente e automaticamente vai inflamar o funcionamento, vai inflamar todo o pellet. Quais os problemas inerentes então à avaria sistemática das resistências? Demasiado tempo conectada é uma possível avaria. Porquê que isso acontece? Devido a uma má instalação, devido a uma entrada de ar com elevada perda de carga na toma, tempo elevado de acendimento da resistência, falta de limpeza do queimador, pellets com elevado índice de umidade. Também pode acontecer que o número elevado de acendimentos pode provocar uma avaria sistemática da resistência, devido a quê? Ao mau dimensionamento. Caso a instalação esteja sobredimensionada, iremos ter um elevado número de acendimentos.
Também o facto de termostatos ou cronotermostatos sem estresses também podem provocar a ruptura e a avaria sistemática da resistência. Por exemplo, o mau posicionamento de determinados termostatos dentro dos depósitos também podem provocar automaticamente o elevado funcionamento dessas resistências. Devemos sempre utilizar pellets que cumpram a norma EN+, e de preferência sempre classe A1. Essa é a obrigatoriedade nos nossos equipamentos para funcionarem corretamente, para que as garantias possam funcionar. Os equipamentos também possuem dois interfaces que permitem ligar determinados tipos de termostatos ou cronotermostatos. Uma delas é a ligação remote e outro é a ligação termo. Ambos os equipamentos são contactos de preferência abertos ou fechados, consoante o tipo de ligação, que nos vão permitir o correto funcionamento destes interfaces. Vejamos, por exemplo, na análise deste gráfico. Na parte vertical temos a temperatura do ar relacionada com o set point e com as diferenças do estresses. Na horizontal temos o tempo de funcionamento. Poderemos verificar que a função echo só pode ser ativada quando a máquina está no modo automático, no modo auto. Se por algum motivo aumentar a potência e a sua necessidade, a potência aumenta e interrompe a contagem do funcionamento do ciclo. A espera off e a espera on pode ser configurável e pode variar entre 0 a 60 minutos. O estresse do menu Echo é programável entre 0 a 10 graus. Aqui vemos o exemplo de dois tipos diferentes de termostatos e cronotermostatos. Temos no lado esquerdo um cronotermostato, que é um termostato programável que permite controlar o estresse e da temperatura ambiente e que tem que ser sempre superior a 1 grau. E temos, por exemplo, os termostatos diferenciais com estresses ajustáveis. Esse diferencial pode ser ajustável entre 15 a 20 graus e são os preferíveis para o funcionamento com o tipo de equipamentos a biomassa. Vamos ver um vídeo resumo daquilo que acabamos de analisar. Através deste vídeo, o posicionamento e funcionamento das resistências. Estamos a comparar uma resistência cerâmica com uma resistência metálica. Podemos verificar que ao fim de 23 segundos a resistência cerâmica já se encontra com um elevado aquecimento.
finalizar o nosso vídeo, gostaria-vos também de mostrar uma outra possível avaria das resistências, que é a fusibilidade das cinzas. Por vezes, encontramos dentro do interior dos nossos copos de fundição ou das nossas zonas de queima de pellet, blocos de pedra resultantes da queima do pellet. Estes blocos são originados, eventualmente, pela utilização de pellet de menor qualidade, muitos deles, eventualmente, que são constituídos por materiais que não são de origem vegetal, portanto, que se não são de origem, eventualmente, mineral, que durante o processo da queima do pellet, devido ao aumento exatamente da elevada temperatura, vai provocar alterações ao nível do próprio resíduo do pellet e vai provocar automaticamente o aparecimento deste tipo de resíduo, que é um resíduo que normalmente não é inflamável. Portanto, este tipo de resíduo pode provocar eventualmente uma obstrução total da circulação de ar e, por conseguinte, a queima da própria resistência ou a avaria da própria resistência. Chegamos assim ao fim da nossa apresentação. Não percam o nosso próximo vídeo sobre instalação do kit de ventilação nas K500 e nas K600.